Bem-vindos, exploradores do desconhecido, a mais uma jornada aqui no Listas. Hoje, preparem-se, porque o que eu vou lhes mostrar vai muito além de qualquer planilha de Excel ou reunião interminável. Você está prestes a conhecer os 10 empregos mais perigosos do mundo. Esqueça a ideia de que trabalhar em um escritório é estressante. Isso é café pequeno perto do que alguns enfrentam diariamente. Aqui, meus amigos, cada tarefa pode ser a última. E o risco faz parte do contrato, assinado não com tinta, mas com a própria coragem. Estamos falando de profissões onde a margem de erro é zero, onde a coragem substitui o conforto e a adrenalina é o salário invisível, aquele que não aparece no rolerite, mas pulsa nas veias a cada instante. Em muitos desses casos, o perigo não está só no ambiente hostil, na máquina traiçoeira ou na fúria da natureza, mas na solidão, no isolamento profundo e no silêncio que acompanha cada jornada. Um silêncio que grita os perigos iminentes. É uma realidade dura, crua, que desafia a nossa percepção de normalidade. E o mais surpreendente, algumas dessas profissões estão muito mais próximas de você do que imagina, talvez cruzando seu caminho sem que você sequer perceba o peso que carregam. São heróis anônimos, guerreiros do cotidiano que flertam com o perigo para que o nosso mundo continue girando. Por isso, eu peço fica até o final, porque o número 1 vai te deixar em choque com o que essas pessoas enfrentam. E quase ninguém fala sobre isso. Começamos nossa contagem regressiva no 10º lugar, mas não se engane, a posição aqui é apenas um número diante da magnitude do perigo. Falamos dos catadores de minas terrestres. Sim, você ouviu direito. Em pleno século XXI, ainda existem milhares, talvez milhões, de minas ativas, legados malditos de guerras passadas, esperando em silêncio sob a terra. E quem são os anjos da guarda, ou melhor, os anjos do perigo, que se aventuram a limpar esses campos de morte? São profissionais que arriscam a vida a cada passo, literalmente. Imagine caminhar sobre um solo onde qualquer descuido, qualquer grama pisada de forma errada, pode significar o fim. As minas são antigas, muitas vezes enferrujadas, instáveis como um vulcão prestes a explodir. Um simples movimento em falso, uma variação mínima de pressão, e a explosão é inevitável, brutal, definitiva. Não há segunda chance, não há pedido de desculpas à terra que se abre em fúria. É um trabalho de paciência, de nervos de aço, onde o suor frio escorre não pelo calor, mas pela tensão constante. Esses heróis anônimos, muitas vezes esquecidos pela história e pelas manchetes, realizam essa tarefa incrivelmente perigosa para que outras pessoas, crianças, agricultores, famílias inteiras, possam andar com segurança, possam reconstruir suas vidas sobre um solo que antes era armadilha. Eles devolvem a esperança onde só havia medo. Mas o paradoxo é cruel. Quase ninguém fala sobre eles, sobre seus sacrifícios, sobre o pavor que enfrentam a cada manhã ao iniciar mais um dia de trabalho. É sem dúvida um dos empregos mais perigosos e dolorosamente mais esquecidos do mundo. Uma profissão onde o equipamento de proteção individual é uma fé inabalável e uma sorte que precisa ser renovada a cada instante. Olhar para o chão nunca teve um significado tão profundo e tão aterrador. Pense nisso na próxima vez que caminhar despreocupadamente por um campo. Alguém, em algum lugar, tornou isso possível, arriscando tudo. Em 9º lugar, temos uma profissão que exige uma frieza quase cirúrgica diante do caos iminente: o técnico de demolição. Lidar com explosivos, com a força bruta capaz de transformar concreto em poeira, requer uma precisão que poucos seres humanos possuem. Não é só sobre apertar um botão e ver tudo vir abaixo como num filme de ação. É uma ciência exata, uma arte perigosa onde o menor erro de cálculo pode ter consequências catastróficas, fatais.
Os técnicos de demolição são como maestros de uma orquestra de destruição controlada. Eles estudam cada estrutura, cada viga de sustentação, cada ponto de impacto, cada milissegundo da operação. Calculam a quantidade exata de explosivo, o local preciso de cada carga, a sequência perfeita das detonações. Um fio mal conectado, uma carga 1 milímetro fora do lugar, e o que era para ser uma implosão controlada, pode se transformar em uma explosão descontrolada, uma tragédia anunciada. Eles trabalham o tempo todo sob extrema pressão, com prazos curtos que não admitem hesitação e uma margem de erro que é, simplesmente, inexistente. Imagine a responsabilidade de demolir um prédio no coração de uma cidade movimentada, com outras estruturas e vidas ao redor. Um pequeno erro, uma falha de comunicação, e tudo pode explodir antes da hora, levando não apenas a estrutura, mas vidas inocentes junto. É uma tensão que se pode cortar com uma faca. Este é um trabalho onde não existe espaço para distração, para um dia ruim, para uma mente que vagueia. A concentração precisa ser absoluta, o foco inabalável. Cada demolição bem-sucedida é um testemunho da sua habilidade e coragem. Mas cada dia de trabalho é um novo encontro com o perigo calculado, um flerte constante com forças que, se mal direcionadas, são impiedosas. Eles são os arquitetos do fim, abrindo espaço para o novo, mas sempre à beira do abismo. Avançando para o 8º lugar, encontramos uma profissão que, à primeira vista, pode parecer romântica, bucólica até o pescador de alto mar. A imagem do homem curtido pelo sol, jogando a rede sob um céu azul. Esqueçam, a realidade é muito mais brutal. Um embate constante contra um dos gigantes mais imprevisíveis e poderosos do planeta, o oceano. Parece simples, não é? Jogar a rede e puxar o peixe. Mas no alto mar, essa simplicidade se desfaz diante da fúria da natureza. Estamos falando de ondas que podem atingir a altura de prédios de 3 ou 4 andares. Verdadeiras muralhas de água que varrem o convés com uma força capaz de arrastar um homem para o abismo gelado em segundos. O convés, muitas vezes coberto de gelo escorregadio, transforma-se numa armadilha mortal. Guinchos pesados, cabos de aço sob tensão extrema e tempestades que surgem do nada, transformando o mar calmo em um inferno líquido. É uma luta diária pela sobrevivência. Se alguém cai na água gelada do alto mar, especialmente durante uma tempestade ou à noite, a chance de resgate é quase nula. A hipotermia chega rápido. O mar engole sem piedade. Muitos pescadores desaparecem para sempre, sem deixar rastros, tornando-se mais uma estatística silenciosa dessa guerra não declarada contra os elementos. É um dos trabalhos mais solitários e perigosos que existem, onde o mar, provedor de sustento, também é o ceifador de vidas, ano após ano sem aviso prévio. Eles enfrentam não apenas os perigos físicos, mas também o isolamento extremo, semanas ou meses longe de casa, da família, da terra firme. A saudade é uma companheira constante, assim como o medo. É uma profissão de coragem ancestral, passada de geração em geração, onde cada retorno ao porto é uma vitória. Cada peixe pescado é um tributo à resiliência humana diante da imensidão selvagem e, por vezes, cruel, do oceano. No nosso 7º degrau desta escada de perigos, mergulhamos literalmente em um mundo alienígena e hostil, o do mergulhador comercial de profundidade. Consertar estruturas no fundo do mar, inspecionar oleodutos, realizar soldas subaquáticas, parece coisa de filme de ficção científica, mas na vida real é uma das profissões mais arriscadas e claustrofóbicas que se pode imaginar. Eles são os operários do abismo, trabalhando onde a luz do sol é apenas uma memória distante. Esses mergulhadores enfrentam pressões ambientais gigantescas, capazes de esmagar órgãos humanos em segundos se algo der errado com o equipamento ou com os procedimentos de descompressão. A visibilidade é, muitas vezes, zero.
navegando por tato em um breu gelado e silencioso. Os riscos são inúmeros: perda de suprimento de oxigênio, falha nos equipamentos de comunicação, emaranhamento em cabos ou estruturas, ataques de vida marinha, embora raros, não são impossíveis. Um erro na subida, um cálculo impreciso no tempo de descompressão, pode causar a temida doença descompressiva, as BANDs, que pode levar à paralisia, danos cerebrais permanentes ou ser fatal. A cada mergulho, eles colocam seus corpos e mentes sob um estresse inimaginável. Muitas vezes, estão sozinhos lá embaixo, no fundo escuro e frio do oceano, onde qualquer falha, por menor que seja, pode significar o fim, uma morte silenciosa e solitária. E o mais assustador é que, quando uma tragédia acontece nas profundezas, ela raramente ganha as manchetes. São acidentes que ocorrem longe dos olhos do público, em um ambiente que poucos conhecem. Esses profissionais são essenciais para muitas indústrias, mas seu trabalho é envolto em um véu de mistério e perigo constante. Eles são os verdadeiros exploradores das últimas fronteiras do nosso planeta, mas a um custo que poucos estariam dispostos a pagar. Chegamos ao 6º lugar com uma profissão que parece saída de um passado distante, mas que ainda é uma realidade dura para milhões: o minerador de carvão. Trabalhar centenas, às vezes milhares de metros abaixo da superfície, respirando poeira tóxica e convivendo com o risco constante de desmoronamento, é uma das tarefas mais cruéis e desgastantes que existem. É uma vida vivida na penumbra, longe da luz do sol, em um labirinto escuro e opressor. Os mineradores enfrentam a ameaça constante de explosões de gás metano, o temido grisu, que pode se acumular nas galerias e inflamar com uma simples faísca, causando devastação instantânea e prendendo trabalhadores no subsolo. Além disso, a poeira fina do carvão, inalada dia após dia, ano após ano, causa doenças pulmonares graves e incuráveis, como a pneumoconiose, a doença do pulmão negro, ou a silicose, que matam lentamente, roubando o fôlego e a vida. Mesmo com os avanços da tecnologia moderna, com sensores de gás e sistemas de ventilação mais eficientes, a mineração de carvão subterrânea continua sendo uma profissão marcada pela dor, pelo cansaço extremo que parece se entranhar nos ossos e por tragédias silenciosas que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento. Cada estalo na rocha, cada som diferente no túnel, pode ser um prenúncio de desastre. A escuridão não é apenas física, mas também psicológica. Eles descem à terra todos os dias sabendo dos perigos, mas movidos pela necessidade, pela tradição familiar ou pela falta de alternativas. São homens e mulheres que arrancam da terra a energia que move parte do nosso mundo, mas a um custo pessoal altíssimo. É um trabalho que exige uma força física e mental descomunal, uma resiliência que beira o sobre-humano, para enfrentar a escuridão e voltar à luz no fim de cada turno. Na metade da nossa lista, em 5º lugar, uma profissão onde o perigo não é um acidente de percurso, mas a própria natureza do trabalho: soldado em zona de conflito. Ser soldado, por si só, já carrega um nível intrínseco de risco e sacrifício. Mas atuar em teatros de guerra ativos, em regiões conflagradas do planeta, leva esse risco a um patamar exponencialmente mais elevado, onde a vida e a morte dançam uma valsa macabra a cada instante. Eles enfrentam não apenas o inimigo visível, mas também o invisível: tiroteios, emboscadas traiçoeiras, artefatos explosivos improvisados escondidos em estradas, minas terrestres que podem mutilar ou matar, e ataques imprevisíveis que podem vir de qualquer direção, a qualquer momento. Muitas vezes, são enviados a lugares desconhecidos, com culturas estranhas, onde cada sombra pode esconder uma ameaça, com recursos que nem sempre são os ideais e apoio que pode estar a horas de distância. Mesmo com o mais rigoroso preparo físico e mental,
com treinamento exaustivo em táticas de combate e sobrevivência, o fator surpresa, o imponderável, pode ser fatal. A linha que separa um herói condecorado de uma estatística fria é tênue, muitas vezes decidida pelo acaso, por uma fração de segundo. A tensão é uma companheira constante, minando os nervos, exigindo um estado de alerta que consome a alma. E para aqueles que voltam, as cicatrizes nem sempre são visíveis. Muitos carregam traumas psicológicos profundos, o transtorno de estresse pós-traumático, pesadelos que os assombram por anos, a dificuldade de se readaptar a uma vida normal depois de testemunhar o horror. E os que não voltam deixam famílias marcadas para sempre pela dor da perda. É um trabalho onde o risco é onipresente, a coragem é testada ao limite e o sacrifício, muitas vezes, é invisível aos olhos da sociedade que juraram proteger. Adentramos o top 4 com uma profissão que se desenrola em verdadeiras cidades de aço, plantadas no meio do nada, cercadas por água por todos os lados, operador de plataforma de petróleo. Trabalhar no meio do oceano, a centenas de quilômetros da costa, é enfrentar não apenas a fúria dos elementos, como tempestades violentas e ondas gigantescas, mas também um isolamento profundo e riscos diários inerentes à própria operação. Os operadores de plataformas lidam com uma combinação explosiva, materiais altamente inflamáveis, como petróleo e gás natural, circulando sob altíssima pressão por um labirinto de canos e válvulas. Eles operam máquinas pesadas e complexas, que não perdoam distrações, onde um pequeno erro humano ou uma falha mecânica pode ter consequências catastróficas. Um vazamento de gás, uma faísca acidental, e a plataforma inteira pode se transformar em uma bola de fogo infernal. E se algo dá terrivelmente errado, o resgate é uma operação complexa e demorada, dependente de helicópteros ou barcos de apoio e, crucialmente, de condições climáticas favoráveis. Não há para onde correr. Eles passam semanas, às vezes meses, confinados nesse ambiente hostil, longe da terra firme, da família, vivendo em um microcosmo onde cada segundo exige foco total, vigilância constante e um profundo conhecimento dos protocolos de segurança. A vida a bordo é uma rotina de turnos exaustivos, muitas vezes de 12 horas, sob o ruído incessante das máquinas e a ameaça constante de acidentes. É um mundo à parte, com suas próprias regras e perigos. Esses homens e mulheres são peças fundamentais na engrenagem que move nossa sociedade sedenta por energia, mas o preço que pagam, em termos de risco e sacrifício pessoal, é imenso e frequentemente subestimado por quem apenas abastece o carro no posto. Chegamos ao pódio do perigo, e a medalha de bronze, o terceiro lugar, vai para aqueles que correm na direção oposta à multidão quando o alarme soa: os bombeiros florestais. Enquanto todos fogem do fogo, buscando abrigo e segurança, esses profissionais corajosos avançam em direção às chamas, a um inferno de calor e fumaça, para combater um dos inimigos mais imprevisíveis e destrutivos da natureza: o incêndio florestal. Os bombeiros florestais enfrentam incêndios muitas vezes descontrolados, que se alastram por vastas áreas montanhosas, remotas, de difícil acesso. Eles lidam com um calor que pode derreter equipamentos, com fumaça tóxica que queima os pulmões e cega a visão, e com terrenos traiçoeiros, cheios de obstáculos e perigos ocultos. O fogo, alimentado pelo vento e pela vegetação seca, pode mudar de direção em segundos, criando armadilhas mortais, encurralando equipes inteiras. Muitas vezes, eles passam dias, semanas a fio, na linha de frente, combatendo as chamas com recursos que nem sempre são suficientes, sob um sol escaldante durante o dia e o frio cortante à noite. A exaustão física e mental é brutal. Cada vitória contra o fogo é conquistada com suor, lágrimas e, infelizmente, às vezes, com sangue. Vários já perderam a vida tentando salvar ecossistemas preciosos, propriedades e comunidades inteiras. Eles são os guardiões das nossas florestas,
os anjos da guarda com machados e mangueiras, que se interpõem entre a fúria das chamas e tudo o que amamos. No entanto, nem sempre recebem o reconhecimento, os recursos ou o respeito que sua bravura e sacrifício merecem. São heróis anônimos que enfrentam o dragão de fogo, muitas vezes com pouco mais do que a própria coragem e um profundo senso de dever. E chegamos ao topo da nossa lista, ao emprego considerado por muitos estudos e estatísticas como o mais perigoso do mundo. E ele pode estar mais perto do que você imagina, talvez passando por cima da sua cabeça neste exato momento. Em primeiro lugar, o eletricista de linhas de alta tensão. Trabalhar pendurado a dezenas, às vezes centenas, de metros de altura, em torres metálicas que balançam ao vento, rodeado por fios energizados com milhares, centenas de milhares de volts, definitivamente não é para qualquer um. Esses profissionais lidam com um inimigo invisível, silencioso, mas incrivelmente poderoso e letal, a corrente elétrica de alta voltagem, capaz de matar em milésimos de segundo, de causar queimaduras devastadoras com um simples toque ou aproximação indevida. E não é só o risco de eletrocução. Eles enfrentam ventos fortes, que podem desequilibrá-los, chuvas repentinas que tornam as estruturas escorregadias, e o risco constante de queda, que, daquelas alturas, é quase sempre fatal. Apesar de usarem equipamentos de proteção individual sofisticados, como trajes isolantes que os fazem parecer astronautas, e de passarem por treinamentos rigorosos e extensivos, o menor deslize, a menor distração, um momento de cansaço ou um erro de procedimento pode ser o último. A margem para erro é absolutamente zero. É um trabalho que exige sangue frio, uma precisão cirúrgica em cada movimento e nervos de aço que não se abalam diante do perigo iminente. Eles são os guardiões anônimos da nossa rede elétrica, garantindo que a energia chegue às nossas casas, hospitais, escolas e empresas. Sem eles, o mundo moderno como o conhecemos simplesmente pararia. Mas essa comodidade tem um preço, pago com a coragem e, infelizmente, às vezes com a vida desses profissionais. Um trabalho onde cada conexão é um ato de bravura, e cada dia concluído em segurança é uma vitória sobre o perigo que os espreita, invisível e implacável. E assim, meus caros, chegamos ao fim desta jornada pelos caminhos mais arriscados que uma profissão pode oferecer. Vimos homens e mulheres que todos os dias olham o perigo nos olhos, não por esporte, mas por necessidade, por vocação, por um senso de dever que transcende o medo. São vidas vividas no limite, onde a linha entre o trabalho e a tragédia é, por vezes, invisível como um fio de alta tensão ou traiçoeira, como uma mina terrestre esquecida. Talvez, depois de hoje, olhemos diferente para o pescador que traz o alimento à nossa mesa, para o bombeiro que enfrenta o inferno de chamas, para o eletricista que garante nossa luz, ou mesmo para aquele profissional anônimo, cujo sacrifício silencioso permite que nosso cotidiano siga seu curso. Eles nos lembram que a coragem humana assume muitas formas e que, por trás de cada serviço essencial, pode haver uma história de bravura que merece ser contada e, acima de tudo, respeitada. Que esta reflexão nos sirva não para temer o trabalho, mas para valorizar a vida, a segurança e, principalmente, aqueles que se arriscam para construir, proteger e manter o mundo em que vivemos. Porque, no final das contas, o maior risco talvez seja passar pela vida sem reconhecer a bravura alheia, sem estender a mão, mesmo que em pensamento, àqueles que dançam na corda bamba todos os dias. Pensem nisso. Aqui é o Listas. E a gente se vê na próxima, com mais histórias que merecem ser descobertas. Até lá!